Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta. E hoje eu recebo no bate-papo com o especialista, o engenheiro Adilson Monteiro, para falarmos sobre Design for Safety. É um assunto bem interessante das novas visões de segurança. Vem com a gente. Bom, hoje é um dia muito especial aqui, estou recebendo novamente o meu amigo Adilson Monteiro, né, no canal SSM em Pauta. O último vídeo que a gente fez teve bastante sucesso, né, e hoje a gente vai falar também sobre as novas visões de segurança, mas sobre Design for Safety, né, que é um assunto muito interessante. Então, seja muito bem-vindo novamente aí, Adilson. Muito obrigado. Bom, aqui é uma teimosia, né? Volta, você convida, eu volto. E quantas vezes convidar, eu volto aqui, porque é um canal muito legal, essa conversa junto com um amigo, e aí com quem está nos ouvindo, para ter esse papo descontraído e poder discutir um pouquinho a respeito de Design for Safety, que é um dos assuntos que eu gosto muito de falar, em função da representatividade e, principalmente, quanto ele é efetivo nas organizações. Perfeito, e é uma ferramenta que tu utiliza hoje, né, na empresa que tu trabalha, né? Então tu pode explicar o conceito de Design for Safety aqui para o nosso público? Tá certo. Vamos lá para o conceito teórico primeiro, tá? O que é Design for Safety? Design for Safety, ele é uma filosofia que aplica princípios de engenharia e de gestão com o objetivo de criar sistemas de segurança efetivos dentro da restrição de eficiência da organização em termos operacionais, de tempo e de custo, olhando todo o ciclo de vida do processo ou do produto. Complicado, né? Ficou bem complicado. Então, vamos lá. Então, vamos começar a destrinchar esse conceito, né? Primeiro, vamos fazer assim uma conversa do mundo real, né? Quando a gente tinha lá, depois da Revolução Industrial, e principalmente lá, quando começou o Ford a colocar o Taylor, colocar a ciência para olhar como as pessoas fabricavam para poder ganhar tempo, etc., você tinha tarefas muito simples, eram repetitivas, né? Então, na época, se falava em tempos e movimentos, né? Você fazia estudos estatísticos e quantos segundos você poderia ganhar numa ou outra atividade, porque o homem se equiparava praticamente a uma extensão da máquina. Repetição, repetição, repetição. Depois veio caminhando o mundo, e aí começou a época, por exemplo, da robótica, então começaram os processos a serem mais automatizados, né? Onde não necessariamente precisava de tantas mãos humanas, e ao mesmo tempo você tinha um aumento de qualidade porque a repetição era perfeita. E aí começou a complicar. Então, quer dizer, essas máquinas eram extremamente complicadas e você precisava de conhecimento bastante mais elevado daquele primeiro trabalhador que só, que nem Charles Chaplin, né, apertava lá os parafusos, apertava os parafusos. Não, ele precisa pensar, ele precisa tomar decisão, etc. Então, aumentou um pouco a complexidade do trabalho. Hoje em dia, aumentou mais a complexidade do trabalho, porque você tem, além dessa questão de lidar com o complicado das máquinas, você também tem decisões, porque o mundo nos exige tomar decisões, principalmente da empresa. E aí você está numa eterna adaptação. Aí se chama um mundo complexo. Então, o mundo complexo, tem um escritor muito legal que eu gosto, que é o Edgar Morin, ele explica muito bem essa história do mundo complexo, onde naquela primeira parte, você tinha os fatos ligados um no outro. Então, você tinha uma árvore de causa perfeita. Você começava do fato final e chegava até a origem. No mundo complexo, as coisas são emergentes. E não necessariamente iguais àquilo. E quando você... Qual é a diferença entre complicado e complexo? O complicado, você pode pegar, por exemplo, um equipamento, por exemplo, esse vídeo, esse monitor, e desmontar ele todo, e você consegue montar ele de novo se você conseguir um esquema. Isso é complicado, não é qualquer um, você precisa de estudo, etc., mas você consegue. Um mundo complexo, se você dividir as partes, as próprias partes, elas acabam virando uma complexidade. E quando você junta de novo as partes,
a complexidade novamente não é a mesma que você começou a separar. Ou seja, não há causa e efeito linear dentro da complexidade, e sim emergente. Então, a adaptação é constante. A adaptação é constante. Então, aí sai um conceito do Safety One, ou Safety Two, lá do Ronagel, né? O Safety One, você tinha essa questão do homem direcionado, da culpa, do erro, combate ao erro humano, onde as pessoas eram padronizadas para um determinado tipo de comportamento ideal. Funcionou? Funcionou muito bem, até começar a era da complexidade. Enquanto você tinha só processos repetitivos, os acidentes também eram, de certa forma, consequências dessas repetições. Agora, no mundo complexo já não funciona mais. Aí entra o tal do Safety Two. E esse é um dos nossos problemas. A gente ainda continua batendo o martelo lá no começo da Revolução Industrial, entendeu? E por isso nasceu essa necessidade de entender esse mundo sociotécnico complexo, que é a segurança, através do HOP, e agora a gente também trazendo aqui o Design for Safety. A gente falou um pouco, né, em outro momento, né, que todos nós que tem aí, que tem mais de 20 anos aí de mercado, a gente vivenciou essa, né, essa era, né, das pirâmides, enfim, né, e ainda tem muita empresa que ainda vivencia isso, e muitos profissionais, né. Então, agora, passando, né, já pegando o gancho com Design for Safety, tu acha que qualquer tipo de empresa a gente consegue aplicar o Design for Safety ou não? Como que tu visualiza isso, né? Olha, o Design for Safety pode ser aplicado em qualquer empresa, em qualquer estágio da empresa. O pessoal fala, não, mas então quer dizer só para uma empresa nova, começando lá do Greenfield, começando lá do terrão, fazendo terraplanagem, né? Sim, é o ideal, é o sonho de qualquer pessoa começar a pensar em risco antes mesmo da empresa existir. Mas também ele funciona muito bem para o gerenciamento de mudança. Ou seja, toda vez quando eu tenho um aumento de produção, quando eu tenho troca de uma máquina, quando eu tenho qualquer movimentação que vai interferir na vida do trabalhador e da trabalhadora, eu posso aplicar os conceitos de Design for Safety. Então, ele é aplicado agora, a partir de amanhã, se alguém quiser pegar esses conceitos, sentar e estruturar eles dentro da empresa, ele funciona muito bem, porque toda hora, como eu disse, a complexidade demanda que a empresa se adapte a cada tempo. Né? Antigamente, eu lembro que a linha de produção, por exemplo, de uma indústria automobilística, você tinha bem época fordiana. Ah, se ia fabricar Fusca, é todo Fusca. E se é amarelo, é tudo amarelo. Depois vem os pretos. Na complexidade, você tinha, na Ford que eu trabalhei, você tinha, na mesma linha, vinha um carro de um tipo, outro de outro tipo, cores diferentes, etc., porque era o cliente que demandava o ritmo de produção e não mais o que era otimizado para a empresa. Então vinha um carro vermelho, depois vinha um carro preto, depois vinha um carro bege, e totalmente diferente um do outro. Então a empresa se adaptou a isso. Então, essa necessidade de adaptar e principalmente ter também esses riscos emergentes é a necessidade de você ter um modelo de como analisar, perceber os riscos e automaticamente tomar as providências o mais cedo possível, de preferência na parte de concepção, mesmo que seja uma concepção de uma mudança pequena numa máquina. Tu já está trabalhando numa fase de concepção que a gente vai falar mais tarde. Tá? Perfeito. Muito importante também falar uma coisa a respeito das empresas, né? Você colocou muito bem, todas as empresas. Tem a indústria, por exemplo, aeronáutica, a espacial, a de petróleo e gás, química e petroquímica, que normalmente nos trazem muitos exemplos, muitas teorias, porque tem muita gente para poder pesquisar essas empresas, porque elas têm tamanho e dinheiro suficiente, né, para poder trabalhar em pesquisa. Mas você tem empresas de médio porte e de pequeno porte, né? Então, a segurança, o próprio design, vai estar alinhado com o tipo de negócio que você tem. Porque se você tem uma empresa, como diz o René Amalberti, você tem no mínimo 3 tipos de categorias de empresa. Né? E se você colocar um eixo entre liberdade de decisão num eixo e no outro eixo você colocar tecnologia, você vai perceber que tem empresas que têm alto poder de decisão individual e baixíssima tecnologia. E são as empresas artesanais. Por exemplo, indústria de pesca.
Indústria de construção civil. Porque não tem muita tecnologia, depende muito do conhecer da pessoa, né? Lá do pescador, do mestre de obra, o ferreiro lá, o cara, o armador, etc. Então, a centralização do conhecimento está nas pessoas e eles têm uma alta liberdade de decisão. Quando você vai no outro extremo, por exemplo, a indústria espacial, ou mesmo de óleo e gás, etc., é uma altíssima tecnologia. Para quê? Para ter o mínimo de decisão em termos de liberdade de decisão. Porque como o processo é extremamente sensível e extremamente impactante na sociedade, no meio ambiente, etc., eu não posso nem admitir o erro humano. Então eu tento fazer o possível para eliminar as decisões que possam gerar um erro. E aonde a gente está? As indústrias manufatureiras em geral estão no meio disso. Tem um pouco de artesanal, que você depende do conhecimento das pessoas, e também tem um pouco de tecnologia. Então, é o campo onde a inteligência de como nós vamos montar esse negócio e como nós vamos montar o sistema de segurança calha exatamente num conceito de design. Porque o meu design tem que atender o quê? O produto final, o serviço final. Senão o meu cliente não compra e não adianta a segurança ser mais cara que o próprio produto. A empresa vai fechar e todo mundo vai para a rua. É simples assim. Então, esse nível de segurança também está muito ligado ao negócio que você tem, que você está trabalhando, e a capacidade de remuneração desse negócio. Se eu tenho muita remuneração, então eu tenho condição de investir mais em tecnologia e conhecimento. Se eu não tenho, eu vou o quê? Treinar as pessoas, vou capturar o conhecimento das pessoas, vou valorizar a decisão humana, porque essa é a minha base do negócio, porque a minha commodity não paga mais que isso. Entendeu? Perfeito. Esse é o primeiro momento. Adaptar a realidade, né? O design à realidade do porte da empresa, das condições financeiras, né? E não ficar se enganando, né, com o modelo ideal, o modelo, né, melhor. O modelo melhor é o que tu tem à tua disposição, que tu pode fazer, né, para garantir a segurança dos processos das pessoas, né? E quais vantagens de aplicação do design for safety que tu já vivenciou, Adilson? Então, a primeira coisa do design, né? Então, o design, de uma forma geral, nós podemos dividir ele em 6 grandes blocos, né? O primeiro bloco é o bloco de conceito, ou seja, eu quero produzir gás, eu quero fazer uma fábrica, eu quero ter uma máquina. Então, conceitualmente, o que essa máquina tem? Então, eu vou definir nível de produção. Uma coisa que é muito importante para a segurança, que é legislação aplicada. Na fase de conceito, eu vou trazer toda a legislação, segurança ambiental, sanitária, o que for necessário, para que o conceito já tenha isso. Então, essa é a primeira vantagem. Não chega lá na hora de entregar para o técnico de segurança, para o engenheiro de segurança, aquele processo, etc. O cara olha, pô, mas está faltando isso que a legislação, que a NR12 pede. Olha, a NR35 pede isso, esse equipamento para escalar, etc. E aqui não está presente. Aí tem um ponto que é fundamental. Ponto é, quando eu estou na fase de conceito e de design, eu estou trabalhando o quê? Em CAPEX. Perfeito. Capture Expense. Então, ou seja, que funciona isso? Que traduzindo de uma forma fácil. Esse dinheiro está vindo como capital da empresa, para ela poder expandir. E, portanto, existe a possibilidade desse capital ser diluído ao longo da vida da empresa ou daquele produto, ou seja, a tal da taxa de amortização, por exemplo, 20 anos. Então, olha só a diferença. Se eu pego uma cortina de luz e compro em CAPEX, eu posso, incorporada na máquina, porque eu fiz o design da máquina já com todas essas proteções, diluir esse pagamento em 20 anos. Se esse técnico, esse engenheiro, pegar essa falha lá na frente, ele vai ter que trabalhar em OPEX. Perfeito. Operation Expense. Então, só que esse é pago, é o dinheiro do caixa, é o dinheiro do padeiro, meu, sai direto da margem do cara. Então, para ele é muito dinheiro. No lado do CAPEX, olha, eu falo para você dos projetos que eu trabalho, a parte de segurança mesmo, grossa, não chega nem a 15% do valor total do empreendimento. Esse mesmo 15% pode ser 2 anos de OPEX lá na frente. Então, essa é a primeira grande vantagem. Ou seja, eu financio a minha segurança quando eu estou trabalhando na fase de conceito.
E tu agora, o quanto as empresas não têm esse entendimento, né? Né? Se a gente pegar a NR12 é um exemplo muito clássico, né? Muitas empresas tentam viabilizar o negócio, né? Comprando máquina lá da China, sem adequações, enfim, de outros lugares. E aí já escutei em alguns momentos, não, vamos fazer o negócio operar E e depois depois a ele gente vem melhor. resolve, né? É, Só que o custo é muito maior, né? muito Então, bom. depois de tu nascer errado para te botar, né, em Porque nunca OPEX, o mais. OPEX é muito complicado, né? A gente sabe que isso é muito difícil, né? Nem toda empresa tem né, tem investimento em cima disso, né? Os trabalhos, por exemplo, um pouco do nascimento, então vou depois falar do restante das fases, mas dentro dessa fase de conceito é tão importante que o nascimento da própria Design for Safe nasceu no exército americano, né? Você tem umas normas que é ML Standard 882, AAF. Lá, e isso foi desenvolvido junto com a NASA. Por quê? Porque tem alguns produtos que não podem ter erro, não pode ter falha. E principalmente o humano não pode falhar. Quer dizer, se você tem uma máquina de guerra, por que pareça, que vai matar pessoas, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que está operando, ela não pode ser morta pelo próprio equipamento. Porque além das condições estratégicas, etc., de guerra, também tem a própria questão do próprio equipamento cair na mão do inimigo. Então eu tenho que criar um design que a pessoa possa desempenhar o melhor do equipamento, mas ao mesmo tempo se proteger. Então começou daí, e principalmente na indústria aeronáutica, né? O avião, principalmente na Segunda Guerra Mundial, era a arma mais sofisticada que você tinha, e quem tinha mais aviões tinha uma grande vantagem. Então esse avião não poderia falhar, e as pessoas também não poderiam tomar decisões erradas, porque estava dependendo dele. Então aí começou a história da tecnologia, poder substituir a decisão humana ou dar toda a informação suficiente para que ele tenha o mínimo espaço de erro. Então começou aí. Depois ela foi expandida para a indústria civil, principalmente americana, em outros países como Europa, África, Austrália. Esses países têm normas que falam que o projeto de construção civil ele tem que ter um design de segurança já no momento da aprovação do projeto. Senão nem tem aprovação, porque era uma forma que eles conseguiram de reduzir os acidentes em construção civil. Já nasceu o projeto seguro, né? Então, com essa visão, nascer bem é fundamental. Porque se você não nasce bem, como você bem disse, lá na frente, o custo pode ser infinito ou até inviável, né? Pode ser que a própria equipamento, a máquina, não suporte aquele equipamento de segurança que você está adaptando. Que de repente o CLP dele, vou ter que mudar tudo, vai me dar muito mais custo do que se ele tivesse já nascido com uma linha de ação no próprio CLP da máquina no momento que ela foi construída, entendeu? Então, existe uma curva dizendo o seguinte, que no momento da construção você já começa com em torno de 20, 25% de perda e pode chegar até o infinito no momento do descarte da máquina. Então, o Design for Safe, ele olha a linha de vida completa. Essa é a final da parte da definição que eu disse um pouco antes. Ou seja, o total de vida. Ou seja, se eu, por exemplo, colocar, e eu já tive exemplo a respeito disso, por exemplo, eu tinha um produto, um equipamento que tinha que ter uma lavagem química. E os produtos no mercado de lavagem química que faziam sentido naquele momento eram baratos, mas era uma base solvente, organoclorados. Pô, e aí o que acontece com isso? Se você olhar na parte de operação, só operação, pô, você está tendo o quê? Periculosidade. Ou insalubridade. Mas mais periculosidade porque ela é inflamável. E aí, se você colocar isso, o que você vai influenciar? 30%, né, nos trabalhos que tem esse produto. Pega esse dinheiro e joga para cá e fala, pô, você vai ter perda isso, mas se eu investir agora numa pesquisa de um produto, e foi isso que aconteceu, a base de água, a gente vai ter o mesmo efeito em termos operacionais, mudando alguns parâmetros, e eu não vou ter periculosidade lá na frente. Então, isso é um exemplo de conceito. Ou seja, eu não quero que os meus produtos desse processo ou dessa máquina causem impacto na saúde e no meio ambiente. Isso é um conceito da linha que eu vou trabalhar a partir dessa meta.
e não buscar só pressa para baixar o custo operacional, entendeu? Perfeito. Então, é essa parte de conceito. Depois você tem a parte de design, né? Que você, depois que você fez isso, aí você vai começar a desenhar mesmo. E aí o desenhar, para não estender muito, basicamente é uma parte de protótipo, que pode ser feito em CAD, pode ser feito em desenho 2D, você pode ser feito em realidade virtual, realidade aumentada, né? Mas pode ser até uma roda de bate-papo, imaginando como vai ser a sua operação. Nesse design, você pode, além de fazer toda a parte estrutural, você pode, por exemplo, sair os procedimentos padrões para atender a produção e atender a segurança. Ou seja, antes mesmo de chegar na produção, você já tem um procedimento padrão para poder não implicar para a pessoa usar ficar nesse quadrado, mas uma orientação técnica de qual é a sequência adequada, inclusive os riscos já serem levantados. Ou seja, o PGR já começa a nascer no momento do design. Aí depois a gente vai para a parte de construção, a terceira etapa, que é outra coisa que daria uma outra hora para falar, porque a construção, você vai fazer o design da construção, quais são as etapas da construção, tem dois momentos importantes nessa etapa, que é a gestão de terceiros e a gestão dos trabalhos perigosos. Porque na construção, o que você menos quer na vida é morte. E ali você tem várias situações de morte. Então você vai gerir os riscos de alto potencial de uma forma muito firme. A gente fala de escritório, algumas construtoras falam de war room, ou a sala de guerra, né? Eu chamo escritório de permissão de trabalho, onde tem um board, onde eu tenho todas as informações de todas as permissões de trabalho que estão saindo, né? E na parte de gestão, eu influencio na contratação da empresa para que ela tenha, no mínimo, a mesma cultura, esteja alinhada com a minha cultura, não por preço, mas por cultura, né? Depois vem a parte de operação, que você entrega, faz o startup, entrega todas as operações, envolve os trabalhadores e as trabalhadoras em todos os processos de treinamento daquela máquina ou daquele processo. Depois, a parte de manutenção é fundamental. Lá na parte de conceito e design, por exemplo, eu quero uma fábrica muito resiliente, troca rápida, porque o meu produto não pode esperar muito tempo. Bom, então lá no meu conceito, eu já vou falar, olha, então eu preciso ter backup, eu preciso ter redundância nos meus sistemas. Ou meus sistemas click-on, ou seja, eu tiro e já coloco o outro em um clique, não preciso apertar muito parafuso e coisas do tipo. Então, quer dizer, isso tudo nasce do conceito, depois você já faz um design. Então, a manutenção também ganha com isso. Ou seja, ela é mais produtiva, com menor custo e, ao mesmo tempo, mais segura, porque os projetos já foram pensados lá na fase de conceito e design. E, finalmente, a parte de retrofit, ou seja, de reforma e descarte. Porque lá também, no conceito, você vai ver, essa máquina vai durar 20 anos. E o óleo? O que vai acontecer com o óleo dela? Para onde eu vou mandar? Ela vai virar sucata? Eu tenho algum material perigoso? Como eu vou fazer o desmantelamento dessa máquina? Eu vou ser só com corte de solda, eu vou corte de maçarico, eu vou desmontar ela com parafusos. E como é que vai ser? E eu posso aproveitar partes ou não posso aproveitar partes? Quer dizer, tudo isso são ganhos que eu trago tudo onde? No momento do design. Ou seja, são custos que eu capturo no ciclo de vida que valorizam o meu investimento no momento do design. Então, essas são as etapas. Então, tem a parte de conceito, a parte de design, construção, operação, manutenção e retrofit e descarte. Legal. Isso me veio à cabeça também que tem muitas empresas ainda estão muito longe dessa realidade, assim como principalmente conceitual, né? Então, talvez mais próximo, tu me corrija se eu estiver errado, a questão de gestão de mudanças que já está mais incorporada e aí talvez tenha um pouco mais alinhado com o conceito, né? Design for Safety, né? Exatamente. Mas eu, né, nossa conversa eu tenho estou entendendo que tem muita gente ainda muito distante disso, né? E a gente sempre fala, né, como profissional de segurança, a gente sempre gostaria de ser envolvido até né, o design ele se aplica a tudo, né? Até a um novo produto, né? Pelo que eu entendi, né? Está nascendo um novo produto, a gente já é inserido nesse contexto de análise, inclusive, né? E aí, claro, fazendo as análises do que vai trazer de riscos, né? Para todo o processo, né? É isso, né? Isso mesmo. Se a empresa quer ter uma marca verde, se ela quer, por exemplo, ter reconhecido no mercado uma empresa amiga do meio ambiente, que hoje é um dos assuntos top no mundo, né? É lá no conceito que ele vai definir que ele tem água reciclada.
Porque se o edifício não estiver planejado com a tubulação, etc., depois é impossível instalar. E se instalar, vai ficar um negócio tão feio que ninguém quer. Então, olha para você ver como é importante a decisão no momento do conceito. E ele já nasce com esse benefício, por exemplo, de reciclagem de água. Você vai ter estoque de água, você vai ter painel solar, você vai ter as ruas iluminadas. Tudo isso já determina qual é o tipo de cabeamento que você vai ter, se vai ter ou não vai ter, qual é o tipo de tecnologia que você vai utilizar. E tudo isso nasce no conceito, na ideia. Porque depois é muito difícil você pegar, por exemplo, uma lâmpada que não seja eletrônica, jogar fora só porque eu quero ter uma lâmpada de LED. Não, mas tá funcionando a lâmpada, cara. Você tá louco? Eu vou pegar, olha quantos milhares de reais eu vou jogar no lixo só para falar, não, agora nós estamos com. Se eu conseguir provar no papel que a economia da eletricidade é paga, jogar fora, inclusive uma coisa boa, aí tudo bem. Caso contrário, cara, não vou fazer. Essa é a conta que se faz quando você quer adaptar as coisas. Se aquilo que está adaptado vai te dar tanto dinheiro que compense você jogar fora uma coisa que está funcionando e ao mesmo tempo ter ganho para pagar o investimento que você está acabando de colocar. E isso é muito raro acontecer. Por isso que demora as coisas acontecerem, né? Então, é fundamental essa visão. E aí eu vejo que o futuro da segurança, no mínimo, está dividido em 2 estágios. Um estágio operacional, porque a legislação não vai deixar de existir. Os PGRs da vida vão existir, as fiscalizações vão existir, as certificações vão continuar existindo. Então, tem toda uma prática que é voltada à operação e manutenção, né? Mas tem uma parte nascedora da segurança que vai para esse estratégico, daí eu chamo da segurança estratégica, que vai ter uma parte do time, né, que vai trabalhar onde? Bem à frente, quando as coisas nem nasceram ainda, estão trabalhando junto com os engenheiros, junto com o pessoal de produção, com o pessoal de marketing, etc., como os papiteiros oficiais da segurança. Olha, lá na frente pode acontecer isso, lá na operação, não é melhor a gente mudar isso, etc. Ou seja, você pede o assento à mesa para poder colocar a sua realidade, porque você tem vivência prática. E nem todo mundo que está planejando, está criando alguma coisa, tem vivência prática. E conhece muito de teoria, conhece muito de como as coisas podem serem montadas, como elas podem ter maior eficiência. Mas a prática, não. Nesse momento, a segurança faz um trabalho excepcional de estar nesse rol de discussão e até chamar pessoas com seus conhecimentos de chão de fábrica para também influenciar. Então, a gente está falando de influência, não estamos falando de poder, não estamos falando de posição, de diretor e coisas do... Não é isso, é ter um canto para dizer, deixa eu falar, deixa eu dar o meu palpite aqui, e aí trazendo com essa visão de ciclo de vida do produto, custo, etc., você fala a linguagem dos caras. Os caras falam, não, esse cara está me ajudando, esse cara está trazendo coisas que vai ajudar o negócio e nós vamos ter um efeito colateral excelente, que é uma empresa mais segura. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Tu trabalha numa empresa americana, Sim. né, que é bem possível que já tenha vindo para o Brasil com esse tipo de conceito, né? Agora, quem não tem, né, quem não trabalha numa empresa que já adota esse tipo de conceito, abordagem para convencer a diretoria, por exemplo, seria em cima disso, né? De custos, de desempenho operacional, né? É isso mesmo. Porque, e aí nasce aquilo que a gente conversou lá no nossa fala anterior, do HOP, porque tem uma forma muito importante de você trazer melhorias do processo e consigo a segurança. E como dissemos agora há pouco, através de por exemplo, um gerenciamento de mudança, um MOC, né? Um Management Change. Ou seja, se você começar a trabalhar nisso, pode começar amanhã. Ela fala, olha, pô, o pessoal está falando que vai expandir uma área, vai aumentar aqui um setor, eu vou comprar uma máquina nova, pô, posso participar? Porque lá vai sair a especificação que vai para compras, que daí compras já vai comprar uma coisa que eu vou receber, eu sei o que vai receber. Muitas vezes na minha vida, eu só descobri o equipamento depois que ele saiu da embalagem. E nem o pedido de compra saiu na minha mão. Falou, não, ó, estão instalando uma máquina lá, vai lá recepcionar. Aí eu chegava lá, mas tem o que aqui? Ah, não, o pedido de compra é esse, a máquina XYZ, e o manual tá aqui, te vira. Agora, a máquina comprada, já instalando e os caras botando pressão em você, olha, precisa começar a produzir no final do mês, cara. Porque já foi, então chegamos atrasado.
Aí você chega e fala, ó, não dá para usar essa máquina. É rua. Esse cara é louco, como não? Aí você fica refém de uma situação e vai começando a criar costuras, adendos, formas, e aí cai naquela história da pirâmide, né? Da pirâmide da segurança, né? Eu vou trabalhar o quê? Procedimentos administrativos e EPIs. O Design for Safety já começa cortando esses dois pontos. A gente vai trabalhar em substituição de perigo, eliminação de perigo, substituição de perigo e controles de engenharia. Sendo que esse só é 50% efetivo. Os outros dois são 100%. Porque o controle de engenharia, mesmo você automatizando, botando células, a cortina de luz, etc., vai ter um momento que isso não vai servir para nada. Qual é o momento? Manutenção. Perfeito. Então, e a manutenção pode se machucar, porque não tem nada protegendo ela naquele momento. Então, por isso que ele cai a 50%. Os outros, administrativo, menos de 20%. EPI é zero. Porque, não, como assim zero? Zero, porque você não consegue garantir o tempo todo as pessoas protegidas com um EPI. Um momento vai ter um que vai falhar. E essa pessoa vai se machucar. Então, a eficiência dele é próxima de zero. Então, se nascer com um conceito onde as pessoas agem naturalmente a favor da segurança, você elimina treinamentos, você elimina grandes custos de certificação, EPIs e coisas do tipo, porque você automaticamente está criando um ambiente para que o ambiente proteja as pessoas e não as pessoas se protejam do ambiente. E isso sai mais barato em termos de produtividade, custo e, logicamente, qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora. Bom, Adilson, e falando isso, então, qual a relação que o Design for Safety tem com o HOP, né? A gente falou no HOP agora, recentemente, num outro vídeo, né? Qual a relação que existe entre essas duas, né, ferramentas, métodos? Como... As duas filosofias são complementares, uma ajuda a outra na sua eficiência. Por quê? O HOP, todos os movimentos de HOP hoje estão em cima da situação status quo. Ou seja, já tem uma operação em andamento, etc. Eu vou dar fala ao trabalhador, eu vou buscar boas soluções, levar a eles, e eles vão interagir, vão criar novas soluções e vão trazer essas soluções para dentro da empresa. Mas é dentro do status quo. Aquelas coisas que são muito fora, que não dependem do trabalhador, entra dentro da história do OPEX, né? Ele não vai ter. O cara não vai falar, você precisa fazer uma mudança geral nessa máquina para ela poder ser extremamente segura. Mesmo todo mundo aplaudindo, realmente precisamos disso, mas agora não conseguimos, a empresa não paga isso. Então, essa é uma das coisas que o HOP não consegue evoluir na organização. Mesmo você tirando o medo, mesmo você tirando, não culpando as pessoas, a instalação física, o ambiente físico, se ele está prejudicado, se ele tem falhas graves, vai continuar existindo. Por mais que as pessoas consigam ter a sua flexibilidade, sua resiliência para tentar se livrar dos riscos e dos acidentes, eles estão lá, eles vão continuar sendo. E, com certeza, um dia vai chegar um novato que não tenha toda essa malemolência e vai cair na armadilha e vai se machucar. Então, é um sistema eternamente pressionado pela sua própria concepção. Ou seja, e aí o que acontece? E aí nasce a necessidade do Design for Safety. Porque eu preciso modificar esse equipamento para ganhar produtividade, para ganhar segurança, etc. Entro no momento de investimento, entro no momento de conceito, mesmo que seja um mock, seja uma mudança pequena, mas naquele momento tem um dinheiro já reservado para aquilo lá. Então eu financio efetivamente essa mudança. E aí eu aproveito para poder também o quê? Coletar dessas pessoas, como ele acabei de falar, eles têm boas sugestões, etc., que a gente chama de lições aprendidas. No momento do conceito, a gente pega também as lições aprendidas. Ou seja, tudo que é legislação, tudo que há de melhor em termos de gestão para ter melhor produtividade e também todas as lições aprendidas, que não necessariamente estão nos livros e na técnica. É o jeito, é a forma como a pessoa trabalha que está trazendo como um dado técnico e a gente vai incorporar no projeto. Então, os dois são absolutamente, na verdade, é um círculo virtuoso. O HOP cria a situação de participação, de inovação, e ele alimenta o Design for Safety, que ao mesmo tempo cria as condições para que
essa ideia seja colocada em prática no momento adequado da empresa e olhando o negócio como um todo, tanto o ciclo de vida, como também a rentabilidade do negócio, volume, etc. Então, eles são complementares. Perfeito. O assunto é muito interessante, muito importante. Eu acho que dá para se falar bastante tempo sobre isso, né? Isso é só o overview mesmo, só isso deveria ser disciplina para gestores de engenharia de processo, de engenharia, de manutenção, né? Para entender né, o quão importante é envolver, né, a segurança já no início, né, do projeto, né? Enfim, e quem quer se informar mais, Adilson, quem quer buscar mais, né, mais conhecimento sobre esse tema, que é um tema novo, né, aqui no Brasil, né, vem com as novas visões de segurança, onde que a gente consegue buscar essas informações? Olha, o design em si tem muito livro bom no mercado, né? Tem o design thinking, que é uma forma de acelerar uma criação, e tem os conceitos de design, que são todos livros muito bons. Tem um livro chamado Design for Safety, e aí eu tenho até, num dos meus artigos no LinkedIn, sobre Design for Safety, no final tem as referências. Lá tem todos os livros, inclusive a indicação desses estándares americanos, né, do exército americano. Logicamente, todos estão em inglês, mas ali você consegue também uma referência. E, ao mesmo tempo, você também tem boas práticas, bons livros de gerenciamento de projeto, que é interessante o cara de segurança também conhecer um pouquinho de gerenciamento de processo, de projeto, né? Como é que faz o custeio, as etapas, por exemplo, dentro da parte de construção, né? Você tem um projeto pronto, você tem um caminhar do projeto, tem várias ferramentas. Uma delas é chamada curva S do projeto. O que é a curva S do projeto? A curva S do projeto é que ela começa, é uma linha do tempo e a quantidade de serviço que eu faço naquele projeto. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto de 8 meses. O que vai ser feito no mês 1, 2, 3, e ele vai aumentando 10, 20, 30, 40, até chegar a 100% no oitavo mês. Isso é que o gerente de projeto vai estar olhando. Opa, está atrasado a curva, está adiantado, etc. Ali eu vou começando a trabalhar. Se eu colocar mais recurso aqui para ajustar a curva do projeto, tudo linguagem de projeto. Agora imagina que você faz um design onde cada fatia desse projeto tem sua análise de risco. Eu estou falando de terraplanagem. Eu estou falando de fundação. Eu preciso pegar um PGR desse tamanho e colocar desde a parte de startup de operação? Não, naquele momento eu estou olhando construção civil pesada. Então eu vou me dedicar a levantar os riscos e todas as medidas de contenção, as nossas barreiras, para o momento de construção civil pesada. No segundo mês, vamos começar a colocar, terceiro mês, eu já vou começar a colocar equipamentos pesados, etc., muita movimentação de guindaste. Opa, então eu já vou olhar nessa fatia. Olha como a gente é muito mais efetivo. Perfeito. Porque eu estou falando, é diferente de você chegar, jogar uma bíblia na mão do gerente de projeto, falar, ó, segue aí, os riscos estão todos aí, agora você faz. Ele vai olhar para aquilo lá e falar, cara, não tenho tempo para isso. Me traz o que você precisa. E se você traz esses capítulos pequenininhos de cada um deles, o cara vai olha, na fundação a gente tem que ter problema de intempérie. Se os buracos estão abertos, pode encher de água, como é que a gente vai fazer isso? Se tiver chuva, como é que a gente vai liberar o pessoal fazer? Olha, como é que no momento desse não tem rua, não tem nada, as pessoas estão andando para tudo quanto é lado, como a gente vai definir uma faixa de entrada de máquina pesada aqui, e os pedestres vão entrar pela lateral para não ter atropelamento? Você está falando a linguagem dele. E outro, ele não quer o acidente que atrasa a obra. Então, ele vai te dar essa atenção. Então, olha só como é interessante você também entender de projeto. Então, essa curva S é uma das coisas que a gente usa para identificar as fases dos riscos que são emergentes dentro de uma situação de projeto ao longo do tempo. A gente está falando, né? Então, tem uma mudança significativa de mindset, tanto do empresário, do gerente de projetos, mas também dos nossos Sim. colegas, né, e nós profissionais de segurança, né? Nós vamos ter que nos adaptar a esta nova filosofia também, se a gente quiser
trabalhar, né, antecipando aí custos e eliminando perigos, né, então a gente tem que também buscar informação, por isso que é importante o teu LinkedIn, né, tá sendo divulgado aí para o nosso público. Então, é importante que quem tiver interesse, eu acho que é extremamente importante esse assunto, realmente, para mim é algo que me chama bastante atenção, e já li alguma coisa, né, mas tenho muito que evoluir também. Então, Adilson, que, né, podia ficar aqui, como eu falei, uma O tempo semana aqui falando podia ficar até de contigo, madrugada. podia ficar uma semana falando contigo aqui, porque é um papo sempre muito legal, muito esclarecedor, muito didático, né? Então, só tenho que te agradecer de novo, meu amigo, pela tua disponibilidade, pela tua parceria aqui, de estar comigo aqui, estar com o nosso público aqui do canal SSM em Pauta, né? Muito obrigado, né? E quem sabe numa próxima aí a gente marca um outro encontro, né? Só chamar, meu amigo, só me chamar, que vai ser um prazer enorme estar aqui, para nós podermos ter esse papo descontraído, gostoso, de falar de coisas que a gente gosta, mais isso, que a gente ama, né? E tenho certeza que todos os colegas também que amam a profissão vão também se identificar com isso, e estou à disposição para o pessoal, para a galera aí, se tem lá no LinkedIn, pode fazer pergunta através de você, e eu estou à sua disposição, a hora que você quiser, a gente elenca um tema e tocamos a vida. Gostou desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.